Olá, pessoal! Está no ar mais um Pod no Boteco. Eu sou Cindy Gomes. E eu sou Marcelo Educa. E eu sou a doutora Maria Carolina. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Seja bem-vinda, Thaís Muniz. Muito obrigada, estou muito feliz em aceitar o convite e estar aqui com vocês hoje. Gente, a Thaís ela é psicóloga há mais de 20 anos. Ela trata principalmente aí de questões aí da sexualidade. Tem também muitos pacientes referentes à adolescência, que é aquela fase da vida assim problemática, vamos dizer, né? Mas ela resolve o problema, tá? A Thaís ela também ela é mãe do craque Arthur, que depois a gente vai falar sobre ele também. E ela ama dança. Tava dando uma olhadinha ali no perfil dela, gente. Tem uma dança ali que ela vai contar pra gente que ajuda a despertar a feminilidade. Olha só, já gostei do assunto. Doutora, o que o pessoal tem que fazer antes de começar aí a assistir a gente? É obrigatório todo mundo que vai aqui nesse vídeo já clicar em seguir no canal, já aperta o botão de inscrito no nosso YouTube. E eu quero todo mundo seguindo o nosso arroba, que é o Pod no Boteco. Não dá para perder. E seguir o Instagram pessoal de cada um também. O seu é? Projeto Dojo. Cindy Gomes. O da Thaís, que é a nossa convidada lindíssima. Arroba Thaís Muniz, psicóloga. E o meu é arroba doutora_maria.carolina. Gente, o assunto hoje vai ser, ó, quente. Já estamos aqui no Real Rips, como sempre. Chopinho pra mim. Gin com tônica. Tão quente quanto o somzinho da chapa. Ó. A chapa vai esquentar, né? Vai ser assim. Literalmente, a chapa vai esquentar. Mas pra gente começar o nosso papo, vamos lá. Thaís, o que pode em relacionamentos? Falando de relacionamentos, o que pode e o que não pode? Pode tudo, contanto que tenha respeito, admiração, muita intimidade e comunicação. E comunicação, olha só. Isso é muito importante, né? A gente estava conversando aí, né? Nos bastidores, antes da gente preparar o programa. Você não acha que depois da pandemia aconteceram muitos divórcios? Eu acho que depois, durante, né? Eu acho que foi um desafio. Engraçado isso, né? Foi um desafio para os casais, a hora que todo mundo teve que ficar dentro de casa e se descobrir, ou descobrir mais sobre si, né? Acho que durante também rolou muita coisa, né? A convivência foi obrigatória, né? Foi. Doutora Thaís Muniz, especialista no assunto aqui agora, fala pra gente um pouquinho aí por que isso acontece. A convivência em excesso faz muitos casais acabarem se distanciando, se separando até. Na realidade, tudo que é em excesso atrapalha, precisa ter um equilíbrio. Então, um excesso de convivência também é prejudicial, assim como a falta de convivência é prejudicial. Então, quando a gente pensa em pandemia, houve um excesso de convivência. Então, você acordava, você trabalhava em casa, o tempo todo você estava com seu marido, ou com a sua esposa, e tinha que se controlar, com os filhos rodeando entre você, e aí não tinha aquele tempo da sua individualidade, que quando a gente sai de casa, vai para o trabalho, a gente pode ser a gente, conosco, sozinho. E quando tá com o parceiro, é o tempo todo se relacionando com ele, ao ponto de sufocar. As pessoas, às vezes, não respeitam o limite da relação. Porque tem casais que um é extremamente silencioso e o outro é extremamente barulhento, por exemplo. Aí imagina você preso em casa, convivendo nessa forma, é super prejudicial. Então tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Sempre. E a gente estava estudando o perfil da Thaís e a gente descobriu que ela fala um pouco aí sobre a questão das linguagens do amor. Como que é isso? O que é? Quais são as linguagens do amor? Como que funciona? Como que eu sei qual que é a minha linguagem? A linguagem do Marcelo, a linguagem da doutora Maria Carolina? Na realidade, a gente não precisa levar isso a afinco, né? Isso foi um teórico, né, que desenvolveu, mas o que a gente precisa observar? Cada um tem uma maneira diferente de demonstrar amor, então vamos dizer assim. Então tem umas pessoas, por exemplo, que a linguagem do amor é o toque. Então ela precisa o tempo todo um carinho, aquele parceiro que às vezes gosta de dar uns beliscão, sabe? Uns tapinha. É uma linguagem de amor, né? É uma forma de linguagem de amor. Outra, por exemplo, é aquela pessoa que adora presentear. Tudo ela compra presente. Às vezes não tem data, não tem momento. E nem precisa ser algo caro, né? Sim. Porque às vezes as pessoas acham que presente tem que ser algo, nossa, fui lá e gastei muito dinheiro. Não, às vezes é um sonho de valsa que a pessoa traz. Sim.
lembrei de você. Manda um açaí pelo aplicativo de comida. Nossa. Isso. Manda uma panceta do Jorjão pro Nossa. aplicativo. É muito amor. Aí é muito amor. É amor. E nessa onda de linguagem, assim, é possível, sei lá, eu transitar Com certeza. em mais de um, eu ter, Com certeza. ou eu Existem ter mais linguagens de uma linguagem, secundárias. ou num dado momento da vida eu estou numa linguagem, depois eu estou em outra, eu ir transitando, é Com possível? certeza, até porque a gente vai amadurecendo ao longo da Uhum. vida, principalmente no relacionamento longo, né? Que a gente vai Uhum. acostumando com aquele parceiro. Então, às vezes, tem alguns gestos, algumas linguagens que às vezes você fazia e vai deixando de fazer, passa a fazer outras e tá tudo certo, não tem uma regra a se seguir. Mas o ideal é a gente observar quem tá do nosso lado. Uhum. Então, às vezes, eu posso me incomodar com esse parceiro que gosta muito do toque físico, porque às vezes eu não sou do toque físico. Às vezes eu gosto de estar o tempo todo verbalizando o quanto eu amo, ou eu sou aquela pessoa que gosta de cozinhar, né? Então, a forma de eu demonstrar amor é produzindo um alimento para a família. Então, cada um tem uma maneira de lidar com isso. E tá tudo certo, existe um equilíbrio. Toque. Aí nós vamos ter que lembrar, de cor eu não vou saber. Isso vai no automático. Tem uma questão de tempo de qualidade também, não tem? Sim, de prestar tempo de qualidade, serviços, com certeza. Sim. Né? É de você fazer algum tipo Atos de de serviço. Atos de serviço. Atos de serviço, Toque. tempo de qualidade. o toque, o presentear e Tem mais um. São 5, né? Que é o São nome do 5. livro, Sim, inclusive. sim, sim. A quinta, quem lembrar, coloca aqui pra gente Sim. nos comentários, vai Sim. ajudar. Perfeito. E assim, o que isso muda no relacionamento? Vamos supor, eu não tô conseguindo lidar bem no meu relacionamento, tô brigando muito. Como que eu descobrir a linguagem do outro e a minha pode mudar, pode transformar o relacionamento? Basicamente, o que a gente precisa no relacionamento é comunicação. Comunicação. A gente não comunica. Às vezes eu tô, desculpa o termo, puta com o meu parceiro, porque o meu parceiro não deixou a cama arrumada. E eu não comunico isso com ele. Aí no final do dia eu vou despeitar com ele, eu vou brigar, eu vou quebrar o pau. E o parceiro tá assim, nossa, o que eu fiz? Né? Eu não fiz nada de errado. Então a gente precisa doido lá, né? comunicar. Ó o doido. É, O que às tá vezes a pessoa acontecendo? quer que simplesmente o outro vai lá e adivinha o que ele quer, adivinha o que tá pensando, mas não verbaliza. Sim. Então, assim, ninguém é gênio da lâmpada mágica também, né, Thaís? Sim. Não, Então, pode dizer. não, é bem pergunta mesmo, assim, nessa parada de comunicar, né, no relacionamento, faz sentido também, eu vou usar, talvez não seja a melhor palavra, mas, ou seja, né, estabelecer contratos também. Com certeza. Isso é uma das coisas que eu Vamos falo, aqui na inclusive, no meu comunicação, vamos perfil. estabelecer os nossos contratos. Sim. E eu né? sugiro, inclusive, fazer um contrato sexual. Uhum. Olha, Uhum. contrato sexual. Ah. Gostei. O que é isso? Por quê? A gente começa a namorar, tá apaixonado. Aham. Pega fogo, que é uma beleza, né? É tipo Aham. Débora Funciona. Seco 15 vezes por dia. Funciona que é uma beleza. Só que na medida que a gente vai convivendo, cada pessoa tem uma forma de lidar com isso. Tem pessoas que gostam mais de algumas coisas, outras Aham. não. E aí a gente pode pensar também em termos de fidelidade. Uhum. Tem parceiro que acha que o fato de curtir foto de mulher bonita, ele não tá traindo. Enquanto o outro, a gente entende que é traição. Então, quando a gente faz um contrato, não só sexual, mas de relacionamento, pode sim escrever ou ser verbal, Uhum. mas estabelecer até onde a gente pode ir. É o que pode e o que não pode no relacionamento. Aham. Olha É só. o famoso combinado não sai caro, né, gente? Sim, que tem aparecido muito em consultório, relacionamentos de longa data, que começa a esfriar muito. Aí, de repente, o cara fala, vamos abrir o relacionamento? Mas isso nunca foi discutido antes, isso nunca foi conversado antes, isso nunca foi cogitado antes. Isso tem que ser pesado. Então, são coisas que eu sugiro que a gente já converse de princípio. Uhum. Tem casais que, ok, paquerar. Tem mulher que fica muito brava quando o homem tá na rua com ela, parceiro, e seca a mulher bonita, gostosa que tá ali na rua. Ela se sente traída com relação a isso. Por que não fazer um acordo sobre isso? Ok, a gente evita briga futura, né? E a parte sexual, o que a gente consegue abrir? O que a gente não abre? Vamos a brinquedo? Não vamos? Vamos ter um trisal? Não vamos? Vamos frequentar uma casa de swing? Não vamos? São coisas que a gente pode acordar ali e E flexibilizar o quanto antes, melhor. melhor. E depende da dinâmica de cada Com casal. O que certeza. funciona para um não necessariamente funciona para outro. Mas eu acho que
não pode haver um julgamento, porque só diz respeito a quem está vivendo aquela relação. Com certeza. Doutora, sabe o que pode? Saborear a comida deliciosa que o Jorge faz. Jorge, traz mais pra cá, traz mais pra cá essa comida deliciosa. Gente, vocês não têm ideia do que o Jorge tá servindo pra gente aqui na mesa. Vamos, Ó, tem uma manta de Vamos. linguiça, ele que faz com Vamos. alho poró. vamos ajudar o Jorjão, porque Vamos vai ajudar o ter que Jorjão, ser. vamos Vamos lá. ajudar o Jorjão. Vamos ajudar. Olha isso, gente. Que isso? Alho, poró, queijo coalho. A parmegiana do Jorge, ela vem com purê de batata, que é o purê de batata. Olha isso, filé mignon mesmo, viu, gente? Você tem que ser alergia. Obrigada. Pois é. Tá tudo light. Pode comer coisas gostosas de vez em quando? Pode comer. Pode sair da dieta de vez em quando? Pode, se for isso podcast faz toda parte. semana eu tô ferrado, mas pode. Isso faz parte, inclusive, de uma vida saudável, que tem equilíbrio. Então, você não vive 100% de dieta. Uma coisa que eu gosto muito é daquela regra dos 80-20. 80% do tempo você decide como você vai manejar. Perdão, 80% do seu tempo você segue aquele cronograma, aquele script que você tem acordado com o seu núcleo, com o seu endócrino. Os outros 20% tá incluso a vida, o viver social, o convívio em comunidade, que inclui sair, inclui comemorações, datas especiais. Então, tudo bem ter ocasionalmente alguns momentos de saída, mas você não pode fazer disso se é a tua rotina. Com toda certeza. Certeza. A doutora está fazendo ali O Pareto, né? às Pareto vezes. matemático. Gente, mas aqui, vocês não têm ideia como é gostoso a gente bater um papo saboreando essas delícias aqui. Pra gente falar um pouquinho sobre delícias, você estava falando sobre o contrato na questão do sexo. Existe também você fazer o contrato. Eu tô prestando atenção, tá? Existe também fazer o contrato até mesmo do que pode e o que não pode no ato sexual em si, Na cama. na cama. Por exemplo, assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não é todo mundo que gosta de sexo anal. Não é todo mundo que tem a cabeça aberta pra fazer. Tem gente que acha que é absurdo. Pode, Vale mas isso também? tem que ter uma flexibilidade também, porque você pode, por exemplo, não gostar de sexo anal hoje, mas em algum momento isso pode mudar. Então tem que ter uma flexibilidade. A gente pode abrir isso aí para novas discussões. E aí é um contrato negociável, Com então. certeza, É um contrato que ele vai mudando ao longo do tempo. com certeza. A gente E- amadurece muito, né? Uma das dúvidas que eu tenho, que sempre me chamou a atenção, tanto no ambiente de consultório, por eu lidar tanto com saúde feminina, endocrinologia ginecológica, eu atendo muitas mulheres, principalmente no pós-menopausa, com queixa de perda de libido. E uma coisa que eu sempre observo é por que tantas mulheres têm queixa de perda de libido, mas quando a gente olha para os homens, eu não vejo um número tão grande, a não ser que exista uma doença orgânica, ou seja, o que a gente chama de hipogonadismo, uma testosterona baixa por alguma doença de base. Mas nas mulheres, nem sempre, na maioria das vezes, a gente não acha essas questões orgânicas, essas alterações nos exames. Você sabe me explicar por quê, Thaís? Essa notícia vai ser bem longa, tá? Bem histórica, inclusive, mas A vamos gente lá, adora, né? A gente gosta de uma história Então boa. vamos lá, né? A mulher, nós fomos criadas e educadas para sermos mães, para gerar, não para ter prazer, para gozar, para fazer sexo gostoso. Enquanto os homens, não. Lembra antigamente, quando a primeira iniciação sexual masculina era comemorada quando o pai levava o filho num prostíbulo, por exemplo, né, para É ter, verdade. ou quando, que lindo, ele está se masturbando, nossa, ele está demorando tanto no banheiro, que lindo, vai. E a menina, se ela sentava de perninha aberta, se ela colocava a mãozinha lá. O homem, naturalmente, é uma questão até da fisiologia do homem, da anatomia do homem, o órgão sexual dele já é exposto. Sim. Naturalmente, para ele fazer xixi, ele tem que pôr a mão. A mulher não, é algo escondido. Sim. Será que isso tem influência? Também. Então, nós fomos criadas para sermos recatadas, né, não termos prazer e gerarmos filhos. E aí, hoje, graças a Deus, isso vem mudando. Mas se a gente for pensar na mulher que está entrando na menopausa, no período do climatério neste momento, vamos fazer as contas aí, ela deve ser mais ou menos da década de 80, por aí, né? Então, ainda era... 45, 50 anos? Então, 70, 80, época. Nessa época a gente não tinha tanta informação, as mulheres ainda vinham nessa educação de casar virgem, né? Hoje que isso está sendo mais exposto. Então, a gente pensar nessa mulher, muitas vezes ela só teve uma experiência sexual com
ou só com parceiro, ou com pouquíssimos parceiros. Ela não aprendeu a se tocar. Ela demanda pro parceiro para que ele mostre para ela como que ela vai ter prazer. E ela não descobriu ainda que ela tem um órgão maravilhoso, que tem 8.000 terminações nervosas, que é o nosso clitóris, que serve só para dar prazer, que o homem não tem. E Uma ela não amiga precisa minha- do homem para isso. Uma amiga minha falou que só teve orgasmo a primeira vez que ela teve orgasmo na vida foi com o vibrador. Sim. Nunca tinha sentido orgasmo. Tinha relações sexuais com os parceiros, namorado, enfim. Só não fazer. Por obrigação. E uma das coisas que mais estimula também a região vaginal da mulher no pós-menopausa, porque muita mulher chega com uma coisa que chama síndrome geniturinária da menopausa, a antiga atrofia vaginal. Talvez muita gente tenha ouvido falar de atrofia vaginal já em algum momento, que é a falta de hormônio na região íntima, vai causar ressecamento, perda de lubrificação, dor. Então a mulher já pensa em ter relação sexual, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça dela? Dor. Vai doer. Não quero. Quem quer uma coisa que vai ser horrível, dolorosa, que afasta totalmente daquilo do prazer? Sabe o que eu brinco, Thaís? Que quando você está na vida reprodutiva, a tua vagina é aquela bucha Scott Bright, amarelinha. E aí junta duas camadas daquela, mas está tudo muito bem perfundido, o tecido está maravilhoso. E na hora que a mulher entra na menopausa, pensa aquela parte verde, surrada, 1 ano na cozinha. Se você fizer assim, rasgou, já era. Então, a reposição hormonal, ela traz uma vida para a mulher, se bem indicada e bem feita, né? Porque tem jeitos corretos de fazer. Mas a gente precisa entender que tá tudo bem a mulher ter o cuidado no pós-menopausa. E uma das coisas que quando a gente faz uma reposição hormonal bem feita nessa fase, a gente sempre fala para a paciente que pode melhorar ainda mais esses sintomas de atrofia vaginal, é ela ter relação, ela poder se tocar, ela poder estimular a região ali, porque vai melhorar toda a lubrificação e saúde vaginal dela. Mas isso ainda é tabu, será que não? Sim, e a gente precisa, as mulheres precisam ensinar o cérebro que esfregar ali é gostoso. Entendeu? Porque não, eu vou fazer para ter filho. E quando vem a menopausa é o fim da vida reprodutiva. E aí, se a função daqui era fazer filho, eu não vou mais fazer filho? Não serve pra nada. Agora pergunta, quanta coisa também o homem dessa mesma época precisa desconstruir Muito. para ele também ser parceiro nessa desconstrução da mulher. Porque senão ele ainda vai ficar se achando professor, que provavelmente não é professor de nada, né? Porque quem é ele para achar que conhece o órgão do outro, né? Então ele só acha que sabe, né? Então, o que, né, do teu ponto de vista de profissional, o que esse homem também precisa aprender, ou qual olhar ele deve ter, como ele deveria agir para se desconstruir enquanto homem nesses lugares. Que é importante a comunicação. Porque vocês já repararam, a gente conversa de várias coisas no dia a dia, quando a gente está casado. A gente resolve conta, a gente cuida dos filhos, mas a gente não fala para o parceiro o que está gostoso, o que não está, onde que põe a mão ali que é bom, o que não está agradável. Então essa comunicação precisa existir no relacionamento. Um exercício que eu faço com os meus pacientes, e aprenda, Marcelo. Já estou atento. Aprenda, Marcelo. O que a gente faz? Existe uma massagem que a gente chama de sensitive, não sei se vocês já ouviram falar. Porque assim, a nossa cabeça ainda é muito assim, sexo, pênis, penetração na vagina. E não é só isso. A gente tem várias zonas erógenas no nosso corpo que a gente pode despertar ela. Inclusive, para, por exemplo, uma mulher que está nessa fase de reposição hormonal, que está tendo dor no ato sexual em si com penetração, ela pode ter orgasmos de diversas formas sem ter penetração nenhuma. Como que a gente pode acordar? Uma das formas de acordar esse corpo é o casal fazer essa massagem sensitiva. Então, qual que é a proposta? Se coloquem nus, um frente ao outro, desprovido de qualquer preconceito, e nesse dia faça um pacto que não vai ter penetração. Não vai ter penetração. E vocês vão sempre olhando um no olho do outro, num momento assim de muita conexão do casal, fazer essa massagem que basicamente é tocar o corpo com a ponta do dedo, o corpo todo do seu parceiro, do fio do cabelo ao dedão do pé.
e observe como o seu parceiro reage. Porque se você realmente está conectado, porque a comunicação não é só verbal, você vai ver seu parceiro se contorcendo e, opa, aqui é bom, aqui esquentou, aqui nem tanto. Então você trazer isso para o seu relacionamento, e não só uma vez, fazer em diversas formas, isso ajuda muito. Ajuda a acender, por exemplo, a mulher que apagou o fogo por um período. Você às vezes se propôs a fazer essa massagem por alguns dias seguidos, combinando que não vai ter penetração, menino, depois Pega fogo. Isso acende qualquer relacionamento que estava ali Vocês meio me contam. adormecido. E é uma coisa muito simples de fazer. Isso é uma forma de mapear quais são as zonas Com certeza. erógenas de cada um? Com certeza. E eu já ouvi falar em algumas zonas erógenas que eu achei um tanto quanto inusitadas, porque a gente relaciona local de prazer, locais que são, na verdade, regiões genitais. E nem sempre tem a ver com mama, com região genital, com pênis, vagina, nada disso. Na verdade, orelha, joelho. É verdade isso, É Thaís? verdade. Tem algum outro lugar muito diferente que realmente vale a pena dar uma investida? Eu acho que o mais Com a estranho namorada? realmente é o joelho e a orelha que o pessoal mais queixa. Na realidade, o nosso corpo todo é erógeno. E às vezes o que para você é erógeno, para o outro não é. Mas uma mulher, por exemplo, ela pode ter orgasmo no mamário. Estimulação em mais nenhuma outra parte do corpo. E me conta uma coisa, pra você, é verdade que na relação da mulher, né, o namoro ali, a namorada da noite, começa no bom dia do café da manhã ou não tem relação nenhuma? Porque a gente vai falar isso, né, amiga? Então, existe aquela famosa frase, né? Os homens transam para relaxar. As mulheres precisam estar descansadas, relaxadas para transar. Ó, gente, olha isso. Anota no caderninho como é que é. Vamos Os lá. homens, Repete. os homens transam para relaxar. As mulheres, geralmente, para transar, precisam estar relaxadas, descansadas. Por quê? Vamos olhar a parte biológica. Por exemplo, o homem, para se excitar, ele precisa de muito pouco sangue. Ele se excita muito rápido. A quantidade de sangue que uma mulher precisa para chegar ao ponto de excitação é muito grande. Então, se você não trabalhar muito bem ali, se ela não estiver muito disposta, não vai ser legal. Então, aquela história do homem chegar em casa, ver a mulher estressada, com os filhos chorando, a pia cheia de louça, gato, cachorro doente, Esquece. periquito tendo que levar no veterinário e ainda olhar na cara dela e falar, eu sei o que você tá precisando, é tipo passaporte pra morte. Tipo isso. Que é onde está acontecendo grande parte dos divórcios hoje em dia, né? A gente está muito sobrecarregado, a gente não está mais conectado tanto assim com o parceiro, a gente vive muitas vezes o amor e nem tanto a paixão. A paixão é início de relacionamento, né? Quando tem aquele fogo, a gente está se descobrindo, mas a partir do momento que a gente convive diariamente, a gente vai construindo um amor, aquele fogo de encostou, tá com tesão, já não vai existir mais. Isso vai tem a ver com diminuir. paixão? Sim. E assim, a paixão ela acaba? Ela tem começo, Dizem meio que e tem fim? uma data pra paixão acabar, É tem verdade. data de validade. A paixão é quando você está conhecendo, é início de relacionamento. Você está descobrindo que é aquela coisa que você quer encontrar. A partir do momento que esse relacionamento vai amadurecendo, vai se tornando amor. Amor é parceria. Por Aí isso se que é bom você- ter o contrato. Sim. E aí, se você não tem uma parceria a ponto de vamos viver o dia a dia juntos, então eu como parceiro, o que eu posso aliviar aqui para minha parceira no final do dia não estar tão cansada? Será que eu tô deixando ela com uma carga mental absurda? Porque muitas vezes a gente acha que ela tá cansada, mas ela não fez quase nada. Mas não tem noção da carga mental que essa mulher carrega. E se ela tá com uma baita carga mental, porque só ela resolve tudo, só ela pensa nos filhos, só ela pensa nas coisas, não tem tesão que resista. Tem que ter parceria. Tem que ter Tem aquela parceria. história que o pessoal fala, né, que o homem pensa com a cabeça de baixo, né? E a mulher pensa com a cabeça de cima. O homem tá sempre pronto. É verdade, Marcelo? Eu acho que isso Olha, vai você mudando falou do com o Marcelo tempo, também. cara. Não, mas eu acho que isso vai Não, mudando com o tempo também, porque o homem Marcelo, também assim, fica ó. cansado, nem sempre tá pronto também, não. Sim, muito. Acho que às vezes também acontece da parceira tá pronto, o homem fala assim, Sim. eu tô com dor de cabeça hoje. O homem O homem também tem dor de cabeça. O homem também tem dor de também cabeça. tem dor O de homem também tem Mas dor um de ponto cabeça. importante. Isso. Um ponto importante. O nosso cérebro ele é danado, porque ele gosta de variedade. Aí, quando a gente fala ele gosta de variedade, eu não estou dando permissão para você trair, não é isso.
mas você tem que trazer essa variedade para o seu relacionamento. Então, se todo dia é arroz com feijão, não tem variedade. Não, peraí, Thaís, vou dar uma pausa nesse assunto. Vamos deixar a Thaís dar uma experimentada aqui na parmegiana, né? Porque tá esfriando a parmegiana dela aqui. Sim, é o que a Tatá tá falando. Inclusive, a gente tá gravando aqui na Royal Ribs, que é o restaurante do nosso querido Jorjão, em Pouso Alegre. Mas é maravilhoso, é cada coisa gostosa. Pessoal, a gente tá voltando aqui pro assunto, rindo, porque a gente estava aqui nos bastidores, saboreando aí as delícias do George. E continuando o nosso papo, a Thaís estava falando da gente aí sobre variar, mas não de parceiro. A gente variar, assim, no sentido de pode fantasia? Pode, Pode sex shop? com certeza. Pode variar lugar? Sim. Dá umas dicas aí pra gente, vamos lá. Então, o que eu estava explicando para vocês é que o nosso cérebro precisa dessa variedade para ele se alimentar da dopamina e para a gente ainda querer continuar com aquilo ali. E muitas vezes, um relacionamento a longo prazo, a gente está tão acostumado com o nosso parceiro que a gente para de fazer coisas que acrescentem o relacionamento. Fica tudo muito monótono. E até o ato sexual em si, se brincar, tem até uma sequência, filha, né? Começa do jeito, do meio, termina. E é sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar, da mesma forma. Não. O que a gente pode fazer? Essa variedade não precisa trazer outra pessoa para o relacionamento quando o seu relacionamento é monogâmico, não é isso. Mas traga essa variedade, sim. Talvez um brinquedo. Casais que são muito sobrecarregados com agenda e às vezes não tem tempo para nada, tem filho pequeno, etc. Uma sugestão, não é a ideal, mas é uma sugestão. Ter data marcada pro sexo. Data marcada. Pode ter data marcada? Se não tá rolando de jeito nenhum, por que não? Se você tem uma data marcada, então vamos combinar que toda sexta-feira, por exemplo, é a noite do casal. Se prepare para essa noite. Sexta-feira, hoje É pode. dia de Hoje funfun. tem. Se prepare para essa noite. Porque quando você tá conhecendo alguém, você vai sair com o crush lá, com o peguete, você toma um banho, você fica cheirosa, você põe uma lingerie mais sexy, você se arruma, você pensa o dia inteiro naquela noite maravilhosa que você vai ter com ele. Você já vai pronta, né? Agora não, você tá casado, você tá num relacionamento longo, passa o dia inteiro, resolve o problema, briga, discute, leva o filho pra escola, aí no final da noite chega o marido, vamos? Não Aí você vai. já olha pra ele. Não. Imagina, né? Olha o contraste do namoro pro casamento, porque tem muita mulher que casa e também para de se arrumar. É uma coisa que eu sempre falo muito no meu Instagram, cuide-se. Ame ter a sua rotina de beleza, tenha os seus cuidados, porque isso melhora a autoestima da mulher. Casou, muitas vezes tá lá em casa, com camisa de vereador, calcinha bege, esfarelada, cabelo oleoso sem lavar uma semana, e aí chega o maridão ainda e tipo, será que a mulher, para ela ter libido, para ela ter desejo, ela primeiro tem que se olhar no espelho e se achar desejável também? Isso rola? Também. Se você não se acha desejável, se você não se acha gostosa, como é que você vai achar que o outro vai te achar? É mais difícil, não Então tem que mais. se cuidar. Antes de amar o próximo, de receber amor, você tem que ter amor próprio. Sim, com certeza. E se toque, aprenda o que você gosta, aonde que é bom, aonde que é ruim, guia seu parceiro. E eu Eu não é vejo- obrigada a saber. Igual dançar. Igual dançar. E eu vejo que muita mulher Aliás, tem o papo da ainda, dança ainda, Tem o né? papo da dança, que a gente tá chegando lá. e eu vejo que muita mulher ainda olha esse assunto que a gente está abordando aqui numa mesa de boteco e acha que isso não faz parte da vida dela, mas isso faz parte do casamento, faz parte do namoro, faz parte da saúde e do bem-estar do corpo dela, né? E não existe nenhum erro, nenhuma problemática e não deveria haver nenhum julgamento sobre a gente falar o que a gente gosta ou o que a gente não gosta, sobre o que pode e o que não pode com o nosso corpo. Você não acha isso, Sim, Thaís? porque aí você vai se submeter a um sexo ruim só pra agradar o parceiro, porque o parceiro gosta daquilo e você detesta? Ou Como é que você apagar a vai luz. sentir? Só consigo ter relação sexual com a luz apagada, porque eu tenho vergonha. Não. Como você vai ter vergonha da pessoa tá que convive com relacionando você há tanto culpa, tempo? Uhum. Sim. né? Mas dá pra criar muita coisa. Né? E Várias Thaís, aventuras. conta pra gente, talvez uma forma da mulher conhecer o próprio corpo dela seria ela fazer coisas que também remetem à sensualidade. Uma das coisas que você ama é a dança. Com certeza. Isso tem a ver com a sexualidade, com a feminilidade ou não? Ou é uma conversa separada? Também auxilia muito. Auxilia muito. Sem assim, você imagina quando você faz uma aula de dança. Você está olhando no espelho, então você está se vendo, você está trabalhando a sua autoimagem, a sua imagem corporal.
Dependendo da modalidade de dança, você vai ter soltura de quadril. Se você tem soltura de quadril, você consegue ter um desempenho melhor na cama. Uma mobilidade. Você consegue desempenhar, né, outros movimentos, outras posições, que às vezes alguém que não dança vai estar mais durinho ali e não vai conseguir, né? Dependendo da modalidade, né? Uma das danças que eu pratico é o Fusion Tribal Belly Dance, que a gente trabalha basicamente a feminilidade, a dança feminina, da mulher, do ventre, do quadril, a questão da autoestima, de se empoderar de si mesma. Então, tudo isso é muito benéfico, fora os benefícios da atividade física em si, né? De liberar endorfina, de melhorar o corpo, de fato, de ganhar massa muscular e por aí vai. Então, sim, a dança é muito benéfica. Vamos Eu dançar, acredito doutora. nisso. E uma das coisas que você falou que me chama muita atenção é a liberação de dopamina. Hoje, um dos padrões alimentares que a gente tem, que está relacionado a ganho de peso, que está relacionado até à obesidade, é o padrão dopaminérgico, que é aquele paciente que tem um comer hedônico, que come por prazer, que tem que chegar em casa Eu e como fazer. por prazer, gente, é tão bom. Mas tem um limite, enquanto isso é saudável. A gente também come por prazer, mas chega um limite que isso começa a te causar ganho de peso, sobrepeso, obesidade, e aí não é legal. E eu vejo que talvez as pessoas remetem muito desse prazer para a comida porque está faltando prazer em outras áreas da vida dela. Tapa buraco? Tapa buraco. Por exemplo, formas de você conseguir dopamina. Uma corrida, vai correr uma maratona, uma atividade, uma relação sexual gostosa, uma conversa boa. Mas fica mais fácil eu sentar e comer uma caixa de chocolate ou eu ir atrás dessas coisas que demandam um pouco mais de esforço da minha parte? Será que também não falta esse prazer sexual bem atingido na vida das pessoas para não ter esse tapa-buraco com a comida? Com certeza, até porque a gente está numa sociedade muito imediatista hoje com as redes sociais. Então a gente usa as redes sociais como chupeta. Então eu estou frustrado, eu vou lá me entreter com as redes sociais. Eu estou irritado, eu fico totalmente anestesiado com aquilo ali e eu sou inundado de dopamina. Então como que eu vou me dispor a fazer algo que dá um pouquinho mais de trabalho? Então para eu preparar talvez a minha parceira para ter uma relação mais prazerosa, às vezes eu tenho que tratar ela com mais carinho, alguma coisa nesse sentido. Olha a trabalheira que dá. Sendo que eu posso me anestesiar aqui com uma rede social, por exemplo, ou com a comida Ou imediatamente, com pornografia. ou com pornografia, ou com pornografia, com compras e por aí vai. Então sim. E aí vai virando a compulsão, né? Sim, E aí a pessoa chega à compulsão. E o sexo, ele pode virar compulsão também, não? existe Olha. muito. Existe sim. Tem um filme, não sei se vocês já ouviram falar, chama Ninfomaníaca. Ah, Ele tem o 1 e o 2. Ah. E ela é compulsiva por sexo. Já assistiu, doutora? cara, esse, Não assisti. Indico. É Ele é Cara, tipo um documentário. vale a pena assistir para entender mesmo o contexto, assim, porque ele é profundo, né, cara? sim. Impactante. Ele é pesado e é profundo. Mas esse ponto que o Marcelo trouxe, se existe ou não um vício em sexo, compulsão por sexo, é interessante, porque a zona do nosso cérebro que controla o nosso apetite, que controla a nossa fome, que dá a noção de saciedade e saciação, chama hipotálamo. E ela tá bem aqui, é como se a gente pegasse um corte bem nessa direção, bem na base do cérebro. E ele tá muito próximo da região do cheiro, do sexo. Então, olha como essas coisas andam juntos: cheiro, sexo e comida. Então, às vezes, a gente vai trocando compulsão. Quer ver um paciente que é exemplo disso? Pós-bariátrico. Então, pós-bariátrico, às vezes, ele faz a cirurgia, ele fica com uma restrição de volume no estômago. Mas não foi embora aquela necessidade dele por dopamina rápida. E aí, o que ele vai fazer? Ele não pode comer naquele volume que ele comia antes, porque ele tem a limitação física de um estômago que foi reduzido a 10% do tamanho original. Então, muitas vezes, ele vai para compra, muitas vezes ele pode ir para jogos, muitas vezes ele vai para álcool, bebidas, e outras vezes pode Ele vai acabar... preencher esse vazio? Na verdade, as pessoas trocam compulsões. Então, ele pode trocar, inclusive, em alguns momentos por compulsão por sexo. Já tive pacientes que chegaram nesse estágio. Principalmente álcool aparece muito pra mim. Álcool aparece muito. Mas, ó, uma coisa que a gente estava conversando aí é sobre mulheres que estão na menopausa, que acabam tendo uma baixa de libido, e para isso tem a doutora Maria Carolina, que cuida dessa parte hormonal, paralelo com a parte psicológica também, que conta muito.
Mas eu queria saber também um pouquinho sobre a questão de mulheres que perdem a libido na flor da idade. Pode ser por algum trauma, às vezes por aquela questão que a gente estava conversando antes aí, não pode pôr a mão aí, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, de achar que sexo é só para reprodução mesmo, até hoje ainda deve ter gente que pensa nisso. O que a pessoa deve fazer para não perder a libido e não deixar esfriar o relacionamento? Muita coisa. O que pode ser feito? Então, assim, o que a gente precisa entender? Existem transtornos, inclusive, que a gente não pode esquecer. Então, sim, às vezes a pessoa tem uma anorgasmia, que é uma falta, né, de orgasmo. Existe o vaginismo, que é quando é como se você enfiasse um prego. A sensação física da mulher é como se ela tivesse... É insuportável, o sexo é algo insuportável, extremamente doloroso. Então a gente precisa descartar também doenças, né, mentais nesse aspecto, questões que é da área da nossa querida doutora, né, hormonal, porque eu já vi meninas novas, por exemplo, em pré-menopausa. Eu tenho um paciente de 15 anos no meu consultório em menopausa, 19 anos em menopausa, que rodaram em vários médicos e ninguém pensa que pode ser menopausa, e é. Então, muitas coisas a gente precisa descartar também, né? Então, peraí, um abuso sexual, ou parceiros que não respeitam o seu limite, né? Que forçam a barra para ter relação sexual, não respeitam o fato de que você está com tesão ou não. Então, tudo isso interfere, atrapalha. Então, a gente não pode esquecer de todo esse contexto. Mas a mulher, sim, precisa se amar, precisa se tocar, precisa se observar. Uma coisa que diminui a libido, infelizmente, é a pílula anticoncepcional. Mas a gente precisa usar para prevenir filho. Antidepressivos também. Antidepressivos tem alguns também. E tem médicos que não levam isso em consideração também. Então, às vezes, o paciente vai lá, tá com queixa de libido e na hora que você vai ver, tá tomando um antidepressivo que ajuda a piorar a situação, sendo que a gente tem antidepressivos que não diminuem a libido. Então, precisa ter esse olhar. Assim como muitas vezes a mulher vai num ginecologista e não tem esse acolhimento. Como se não fosse nada o fato de que ela não tem tesão, ela não tem vontade de transar, ela não tem prazer. Eu recebo mulheres no meu consultório que realmente descobriram o orgasmo com 40 anos de idade. Sim, já ouvi falar muito isso. O Marcelo tá com uma cara, tipo assim, pensando. Eu queria saber o que tá passando pela cabeça dele nesse momento. O Marcelo tá reflexivo. Cara, O homem que é o bendito é o fruto aqui, vamos lá. tem muita coisa de pano de fundo por trás, né, cara? É Quando muito complexo. Você olha para todos esses temas, né, cara? Eu tô escutando isso tudo e tô pensando também quanto estupro calado, por exemplo, também você não tem dentro de casa no relacionamento. Muito. Né? É verdade. Muito. É muito louco para mim estar nessa mesa, um único homem nessa mesa que tá pensando várias coisas e vários papéis que um homem deveria ter e não tem noção de que poderia ter, né? Coisas que é preciso aprender, lugares que a gente poderia talvez ocupar, né? Que não tem dimensão. Na verdade, tem uma baita aula aqui, né? Então, tô digerindo, né? Mas tem muito pano de fundo por trás, né? O homem precisa aprender a questão da permissão. E aí é legal ter o papo sobre sexualidade de maneira descontraída, assim, e de papo aberto. Porque precisa ser desse jeito. Porque a melhor maneira que tem de destradicionalizar um monte de coisa é fazer o papo assim, para que ele possa provocar um monte de reflexão, né? Sim. Olha só como é interessante a gente entender o que você passa pela cabeça do homem também, né? Thaís, fala pra gente aí um pouquinho sobre a questão de o que eu posso fazer para salvar um relacionamento que está falido. Uhul! Tem muita coisa. Muita coisa. Tipo assim, melhorar a questão sexual, ok, mas no geral. A questão sexual é fundamental. Porque como que a gente difere um casamento, um relacionamento de uma amizade? Sexo. Você não transa com seu amigo. Então, muitas vezes o casamento está falido porque a relação sexual já acabou há muito tempo. Então, a gente precisa trazer a sexualidade para o casamento. Senão, são dois amigos coabitando na mesma residência. Precisa dessa intimidade.
né? E o sexo não precisa ser só penetração, gente. A gente já conversou sobre isso. Tem dezenas de coisas que podem ser feitas. Porque, lógico, o homem envelhece, a mulher envelhece, mas tem outras coisas que podem ser feitas. Mas, basicamente, a gente precisa ter comunicação, respeito, olhar para o parceiro, para as necessidades desse parceiro. A gente, hoje em dia, tem olhado muito só para a gente. O meu. Aqui tá ruim, o que eu quero. preciso. E o outro? O que ele gosta? O que eu fazia quando eu estava namorando, conhecendo, e já que eu conquistei eu não faço mais? E que às vezes era o que dava cola. Porque se você for buscar lá no início do seu relacionamento, tinha algo que vocês faziam que, nossa, que delícia que era aquilo ali. Coloca aí, ó, escreve aí pra gente aí, ó. O que você fazia no começo do relacionamento que você não faz mais hoje, que você poderia resgatar? Escreve aí pra gente. Importante isso. Sim. Como é que é a Volte a provocação? Marcela adora a provocação. Fica Provocando, fica a provocação. Volte a fazer. Volte a fazer. Ah, se o prazer era talvez, sei lá, cozinhar junto e não cozinhamos mais junto, hoje estamos no piloto automático. O prazer era ir no cinema, vamos pro cinema. O prazer era noites pelados em casa, noites pelados em casa. Cada um tem algo ali que gerava aquela cola de que você não via a hora de estar ali junto. E deixa de fazer, eu já conquistei, eu não faço mais, eu já, né? É um olhar de quantas vezes você está tanto tempo junto com alguém que você não tem a capacidade de ver o seu parceiro e falar, nossa, você tá bonito hoje. É verdade. É um elogio, é um cuidado. E aí você vai olhar a pessoa que tá do lado lá, igual você falou, tá aqui com a mulher do lado, mas vai olhar a bonitona que tá lá, sem saber se às vezes a pessoa que tá do seu lado é tão ou mais bonita do que a pessoa que tá lá na frente. E hoje em dia tem a questão das redes sociais, dos aplicativos de relacionamento, das pessoas que não respeitam mais o relacionamento do outro, né? Então ver o casal lá bonito, nossa, eu queria aquilo ali pra mim, aí vai lá, né, aquela É verdade. mandar aquela mensaginha, e aí a pessoa já não é muito fiel e cede aquilo, então tem muita coisa Teve por até trás uma aí. problemática que saiu recente na Netflix, que foi uma minissérie sobre o Ashley Madison. Eu não sei se você chegou a ver, Ainda não. mas é um aplicativo, foi um site que ficou muito famoso nos Estados Unidos, depois ganhou proporção mundial com milhões de usuários, que a propaganda deles era: a vida é muito curta, tem um caso. Então, era um site de namoro para pessoas casadas. E o que eles prometiam era 100% de fidelidade. Então, olha só como que é pesado. Fidelidade? 100% de confidencialidade. Gente, 100% de confidencialidade. ó, hoje a gente já teve aqui, ó, uma dica que é unifomaníaca, mais uma dica aí que é, como que chama? Não, isso não é uma dica. É interessante assistir, pra gente entender. sério, Sim. sério. Até sabe o que Ah, é uma outra? sério. Não Vou vai. falar A umas gente- três. É a sério. Sério, a gente não baixou o aplicativo, não. Eu ia dar uma outra dica aqui de uma outra série, que é uma que tá passando agora. Ótimo isso. Que tá nos tops 10, nos top Vai 10 virar lá da Netflix, que chama Não Vamos Nos Calar. Vocês viram? Ainda não. Ela tá no top. É uma série espanhola e ela é adolescente, porém a faixa etária para assistir é acima de 16, então ela não é adolescente. Não é adolescente. Então, e aí fala muito sobre essa questão de abuso, essa questão de você ter o tabu, da mulher ser julgada. Nossa, é muito legal, ainda tá passando, toda semana sai episódio novo. Mais uma dica aí. Vou dar uma olhada lá. Tem várias séries que são interessantes. Então, o que me chamou a atenção dessa Ashley Madison foi isso. Prometer para a pessoa 100% de confidencialidade, falar que o site era seguro, mas o que eles vendiam, na verdade, eles só queriam ter número, só queriam ter receita. E, de repente, um grupo de hackers, né, enfim, acabou Tirou toda a confidencialidade. pegando todo o banco de dados e Eita. expôs aquilo. Então, assim, gerou suicídio. Muita casinha Gerou caiu. pastor de igreja tendo dados expostos, Não. gerou muita coisa. Então, é interessante o contrato do sexo que você falou, justamente por isso. O que pode? O que não pode? Até onde é o meu limite? Quem O que eu tava indo pro respeito? céu acabou não indo pra mais. mim- É. Justamente. O que pra mim pode ou não pode dentro de um relacionamento? E eu acho que desperta muito a atenção da variedade que você falou, mas também do que é traição e porque as pessoas têm essa necessidade. Né? O ser humano ele pode esconder coisas muito Sim. obscuras dentro de um casamento. Com certeza. É. E a responsabilidade afetiva com o seu parceiro. Porque o Responsabilidade afetiva. Essa é a palavra. efeito, né, pro parceiro que foi traído é extremamente danoso. A dor
de alguém que foi traído é luto, chega a ser dor física. Então tenha responsabilidade afetiva com o seu parceiro, com quem está com você ali, com quem tem um contrato de fidelidade, jogue limpo. E essa é uma outra coisa muito ruim e geracional também, né? Eu acho que, bom, eu sou dessa geração já de 40 e alguma coisa, né? Então, 40 e alguma coisa. Pula essa parte, vamos lá. Mas, então, eu acho que ela tem menos, mas as para trás de mim, mais ainda, né? Os meus pais, mais ainda, que é tipo, se o homem trai, a esposa releva em prol de N coisas. Em prol Que é dos muito filhos, mais, da família. que é muito mais uma estrutura cultural que ela herdou e que ela não conseguiu negar essa herança. Sim, patriarcado. As gerações estão conseguindo se descompatibilizar disso, né? Não herdar isso. Eu falei, não, essa herança não é minha, né? Mas eu acho que ainda herda bastante. E eu viajo muito a trabalho, né? E eu viajo para várias regiões do Brasil. E ainda existem muitas regiões aqui do Brasil que ainda se herda muito. E eu não quero regionalizar, não, para não ficar parecendo que eu estou falando aquela região. Mas tem regiões que eu vou que ainda eu vejo muito modelo assim. É muito fácil eu ver uma jovem de 20 anos casar-se com um homem de 50. Muito comum. Eu olho na cidade e vejo isso é um reflexo geográfico local. Quando eu olho para aquilo, eu falo, cara, isso aqui para mim é um retrato anos 70, anos 80. Quando eu era criança, esse era o retrato, né? Então, assim, tem muita jornada ainda Não que não muita- possa acontecer uma relação verdadeira. Não, entre pode eles, ser, claro. pode ser, mas geralmente usual, né? Marcelo, a gente que fica seguindo muito a doutora Maria Carolina, que tem sempre assuntos importantíssimos, ela sempre fala sobre uma questão que é padrão corporal. E a gente estava conversando isso no episódio passado, e ela falou muito sobre essa questão, né? sim. Se existe padrão, o que é padrão. Olha, essa respirada do Marcelo aí, vou falar pra você. Viu? Cara, quem que tá ditando o padrão? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vai olhar para padrão. Quem está ditando o padrão? Ou para que padrão que eu estou olhando? Acho que essa é a pergunta. Se fosse para voltar, se for assistir de novo o podcast passado, não fica se espelhando nos outros, porque o espelho reflete você e não o outro. Né? Então, se eu for olhar padrão, é padrão de quê? Padrão de quem? Padrão da moda? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o padrão. Né? Padrão normaliza, padronizado de que forma? Padrão para quem? Para quê? Né? Acho que tem que ter cuidado com essas coisas. Né? Então, existe uma relação. Eu gosto muito quando a Carol fala assim, não é uma questão só de aceitação com conformidade. Eu preciso entender as coisas que eu preciso melhorar, sabendo as barreiras e dificuldades, mas eu preciso melhorar, né? Mas muito cuidado com o padrão. Então, eu tenho muitas ressalvas com a palavra padrão. Igual norma também. Eu também tenho... Não sou um cara que descumpre norma, não, quando eu digo isso. Mas também tem muitas ressalvas com normalização das coisas. Né? É normalizar para quê? Né? É padronizar para quê? Então, da onde vem o padrão? Né? Sabe por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque um dos assuntos também que a Thaís traz, ela sempre fala, é sobre essa questão aí do padrão corporal. Ela mesma estava contando pra gente aqui no comecinho do programa, aí nos bastidores, que ela, não vamos falar de eliminar, porque a gente tá conversando sobre isso, ela disse que parou de contar, mas que ela já reduziu 2 tamanhos, 2 números do manequim, e isso tudo com dança, com alimentação e com amor próprio, quando no momento que você chegou, olhou no espelho e falou assim, ó, eu quero ser de tal jeito, sei o meu limite, eu sei o que eu amo. Até você olhar no espelho e se amar realmente. Fala um pouquinho sobre esse assunto pra gente. Sim, eu faço muita questão, inclusive, de falar sobre isso e expor nas minhas redes sociais. Até pelo fato de, sim, eu sou obesa, eu estou obesa e eu estava extremamente obesa e tá tudo certo. Só que chegou num momento da minha vida que eu não dava conta de agachar. Eu não dava conta de fazer movimentos simples. E aí eu falei, opa,
tá errado, não tá saudável, não tá legal. Eu tenho um filho que joga bola, que é extremamente ativo, e eu não consigo acompanhar esse filho. Foi quando deu a virada de chave, eu falei, não. Por mais que eu sempre, assim, eu nunca tive dificuldade com a minha autoimagem. Então, mesmo eu estando extremamente gorda, ok, eu me vestia do jeito que eu queria me vestir, estava tudo certo. Mas a saúde começou a afetar. Então, quando a qualidade da minha vida começou a cair, foi a hora que eu busquei ajuda. Então, foi quando eu procurei a endocrinologista, procurei nutricionista e, aos poucos, introduzi a atividade física na minha vida. Então, durante muito tempo na minha vida, eu sempre dancei, só que a gente vai acumulando tanta coisa no nosso dia a dia que a gente vai se abandonando. E eu me abandonei. E uma das coisas que eu abandonei foi a dança. Então, quando eu fui, no caso, a minha endócrina é a Lídia, até a gente estava conversando sobre isso, e aí ela falou, Thaís, ok, nós vamos entrar com medicação sim, porque era necessário, eu não estava bem de saúde, eu estava pré-diabética, mas tem que cuidar da alimentação, né, nutricionista, e precisa da atividade física, mas você vai no seu tempo, no seu ritmo, naquilo que você dá conta e consegue incluir. Isso aconteceu na pandemia, e aí foi quando eu voltei a dançar. Então a primeira coisa que eu fui voltando a movimentar foi com a dança, que foi aonde foi voltando mais ainda o gostar, a autoestima, principalmente por ser essa modalidade de dança que a gente já conversou, que é o Fusion Tribal Belly Dance, que trabalha muito essa questão feminina, e na medida que eu fui perdendo peso e eu fui ganhando mais qualidade de vida, eu fui me abrindo mais para a atividade física. Então foi quando eu aceitei fazer a musculação. Se você perguntar para mim, Thaís, você gosta de fazer musculação? Não. É difícil. Não gosto. Mas eu entendi que é necessário. Eu já gostei, hoje em dia eu não gosto mais. Eu entendi que é necessário. É necessário para minha saúde. Então, o que eu faço? Eu danço e faço a musculação. Eu gosto muito mais do cardio. Então, se eu vou para academia e tá tendo aula de spinning, eu tenho 1 hora só para malhar, eu fujo da musculação e vou pro spinning. Mas aí, no outro dia, eu faço a musculação. Que foi algo que a Lídia, endócrino, trabalhou muito comigo, de atividade física, de qualquer forma, tem que ter. Então, não existe um padrão corporal. Tanto que eu tenho um cuidado, eu parei de colocar filtro quando eu faço as postagens no Instagram. Então, eu apareço com a minha cara, com ruga, com mancha, sem maquiagem, descabelada, porque hoje eu recebo, né, como eu atendo muitos adolescentes, as meninas com uma preocupação absurda, com corpos perfeitos, com rosto sem mancha, tinha menina de 20 anos já fazendo procedimento estético no rosto, por conta de tudo isso que é vendido pela internet. Mas que nem existe, né? E que nem existe. Então, a partir daí eu falei, gente, eu tenho um perfil grande, né, no Instagram, as pessoas me veem e eu tento mostrar não só a Thaís, psicóloga, mas a Thaís que é mãe, a Thaís que é mulher, a Thaís que tem questões como qualquer outra mulher. Então, sim, eu apareço descabelada na academia para a gente desconstruir essa imagem perfeita que não existe. E por isso que é importante a gente sempre procurar profissionais como endocrinologista, psicólogo, nutricionista, enfim. E aí a gente estava falando muito sobre essa questão, mais para trás, e um pouquinho sobre essa questão de você, na hora de ter relação sexual, apagar a luz por conta dessa autoaceitação e tal, e isso acaba interferindo no relacionamento. Com certeza, né? Então você tem que estar bem com você mesmo. Se você está bem com você mesmo, tudo flui. Você já acorda melhor, você já vai trabalhar mais satisfeito, você trata melhor as pessoas que estão perto de você. Você está mais autoconfiante para tomar decisões, às vezes, importantes, que vão definir algum caminho na sua vida, né? Reflete tudo. Com toda certeza. E para a gente encerrar, vamos lá, Thaís, fala pra gente o que pode e o que não pode num relacionamento. Pode tudo a partir do momento que exista consenso entre o casal. Tudo pode, contanto que os dois estejam dispostos, contanto que seja permitido para os dois, que não ultrapasse o limite, né? E que exista ali uma parceria de fato. Anota aí, gente, a dica do contrato aí, que eu achei, ó. Não é, Mara? E Thaís, me conta, existe algo para você que não pode de jeito nenhum? Falta de respeito. Também acho. Então vamos lá. Para mim, eu faço das palavras da Thaís as minhas, havendo respeito, que é combinado entre os dois, 4 paredes, tá tudo certo, ninguém tem nada a ver com isso.
Não pode haver falta de respeito e falta de responsabilidade afetiva. Isso é uma palavra que hoje tem muito peso e, graças a Deus, a gente está conhecendo ela cada vez mais, não é mesmo? Responsabilidade afetiva. Marcelo, e você? O que pode e o que não pode num relacionamento? Vou falar o que não pode, porque eu também acho que pode muita coisa, né? Desde que seja tudo bem acordado. O que não pode é ficar deixando para resolver amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã. Porque se esse amanhã ficar muito longe, ó, não vai resolver, e aí vai virar uma Empurrando avalanche. com a barriga? E não resolve. E o que pode? O que pode? Aí pode tudo desde que seja acordado. Desde que pode seja tudo. consensual, né? Pode tudo, pode tudo. É quase igual no boteco. Nisso a gente vai concordar. Para mim também, o que não pode é falta de respeito. Gente, falta de respeito para mim, em nenhum âmbito, nenhum lugar. A gente falou muito sobre isso no episódio passado. E o que pode é amor. Quanto mais amor tiver, melhor, gente. Transbordar amor em todos os sentidos. E é isso. E posso falar? Eu amei o episódio de hoje. Eu espero que todo mundo tenha adorado esse bate-papo com a Thaís, porque eu aprendi, tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu a se conhecer um pouquinho Amor. mais. Amor pra todo mundo. Amor de adolescente, né? Assim, né? Como é que é? Assim, ó, coraçãozinho de adolescente. Faz sentido, faz Maravilha. sentido. E eu quero que todo mundo que ficou até o final desse vídeo coloque aqui pra mim. Eu fiquei, pra eu saber. Já aproveita, compartilha o nosso vídeo, porque eu tenho certeza que essa conversa vai esclarecer muita dúvida, vai tirar muito tabu, vai tirar muita culpa das costas de muitas mulheres que hoje acham que não podem conhecer o próprio corpo, que não podem sentir prazer numa relação. E já aproveita e se inscreve no nosso canal. Você ainda não segue a gente lá no nosso Instagram? Pode. Ô, louco, ainda não? Que isso? Não Então, pode. Qual que é o nosso arroba? Pode no no boteco. boteco. Então já aproveita e segue a gente lá. E por hoje é isso. Vamos brindar para terminar. Eu no meu gin com tônica, a gente, e é isso. Obrigada, Thaís. Eu que Obrigada, agradeço, Thaís. muito obrigada. Boa.